Nossa Senhora, os anjos e o Deus que chora. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito intrigante, meus irmãos, e muito sério para nós católicos. Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Na primeira leitura da missa da semana atrasada, foi abordado os 10 mandamentos de acordo com Êxodo 20. Eu fiquei um pouco surpreendido porque os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 5, eles são divergentes do que nós aprendemos no catolicismo. Então, nós temos aí o amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão e por aí vai. Já na Bíblia nós temos o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, e o segundo: não farás imagens de escultura. A gente vai ver por que houve essa alteração, mais especificamente no segundo mandamento, que é o que nós vamos tratar hoje. De acordo com o nosso catecismo, tem o conceito de latria, dulia e perdulia. Latria quer dizer adorar. Dulia significa honra ou venerar. Hiperdulia significa um culto de honra sem atingir o culto de adoração, mas é um culto maior do que a dulia. Basicamente, Deus adorado, Maria cultuada acima dos demais santos. Eu não sei como quantificar isso, como dimensionar essa diferença, mas é assim que está no catecismo. Então agora vamos ver o que Jesus Cristo acha a respeito disso, né? Quando ele foi tentado no deserto, o inimigo pediu para que ele se prostrasse, né, diante dele, simplesmente prostrar, né? Algo bem simples, né? E a resposta dele foi o seguinte: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o que isso significa? Que ele está ensinando que nós não devemos adorar nada nem ninguém além de Deus, através do seu nome, do seu santo nome. Então, retornando na primeira leitura que eu falei, da penúltima missa, estava descrito em Êxodo 20, 4, 5, até 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Não te encurvarás, e por aí vai, tá? Em Deuteronômio 5, 8, 9, nós temos a repetição do Êxodo 20. Bom, continuei pesquisando, né, e encontrei uma coisa chamada sincretismo. Sincretismo é uma mistura de religiões, né, basicamente. E nesse sincretismo nós conseguimos ver que na Umbanda, principalmente, e no Candomblé, nós temos as mesmas imagens, né, que são cultuadas. Essas entidades são cultuadas nessas duas religiões. E a história é o seguinte, que esse sincretismo ele foi utilizado, né, para que os escravos daquela época venerassem as entidades que eles cultuavam nas suas religiões, e como os brancos, né, os senhores, eles tinham algumas imagens com semelhanças em determinados aspectos, né? Então, por exemplo, no caso de Oxum, essa entidade que era cultuada por esses povos, né, do Candomblé, essa cultura, né, do Candomblé e da Umbanda, inclusive está aqui, né? Então, essa Oxum, na realidade, aqui o sincretismo é Senhora Conceição, parará, e esse monte de senhoras aqui, tá? Então, esse é um culto realizado não às senhoras aqui, mas mais especificamente a esse Oxum. Inclusive, eu indico que seja visto esse vídeo aqui, né, que ele explica melhor essa relação com o sincretismo da nossa igreja. Aqui em Ezequiel 8 nós temos a história, né, a tão famosa história em que Deus fala que é nojento, vergonhoso e imoral aos líderes, né, que se prostram, que prestam culto num salão cheio de imagens. Tá? Deus promete inclusive fazê-lo sentir toda a força da sua ira. Inclusive ele afirma que será sem misericórdia. Né? Então esse é o grande e famoso versículo do Ezequiel 8, que muitas pessoas conhecem, que está contido em toda a extensão desse capítulo aí. Aqui em Deuteronômio 16, 22, nós temos: não levantarás imagem, o qual o Senhor teu Deus odeia. Então você veja a intensidade com que Deus declara isso. Levítico 19, 4, não vos virais para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor teu Deus. Só que quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito consternado, sabe? Foi algo bem intenso para mim, né?
Então aqui em Deuteronômio 27:15, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra das mãos do artífice, e a puser em lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá amém. Então abominação é algo que traz nojo, né, para Deus, basicamente, a palavra mais forte quando Deus descreve algo que ele tem repulsa. Então aqui em Deuteronômio 17, 3 a 5, nós conseguimos ver aqui a seriedade com que isso é tratado. Que se for servir outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu significa os anjos caídos, tá? O que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, enfim, aqui que ele está falando, que quem for pego praticando esse mal deve ser apedrejado até a morte. Então você pode pensar, nossa, que coisa horrível, por uma simples imagem. Então na história você vai ver que conforme vai decorrendo a história de Israel, eles inclusive caem no cativeiro da Babilônia por causa disso, tá? Então você pode ver que Deus fez de tudo para prevenir e o povo continuou nessa teima de adoração do exército do céu, né, através dessas imagens. Também temos a história de Jezabel, que está em 2 Reis 9:10, uma mulher maligna que tinha culto a um deus chamado, um deus pagão na realidade chamado Baal. E ela tinha inclusive sacerdotes que desafiaram a Deus, né? Então teve uma demonstração de poder em que Elias suplicou a Deus, Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Isso depois de os sacerdotes de Baal ficarem horas e horas, né, se martirizando para que o Deus deles agisse, né? Então não houve nenhuma resposta dos deuses deles. Então após Elias pedir, esse fogo desceu do céu, consumiu o holocausto e o povo caiu por terra, bem dizendo, né, falando que só Deus era o único Deus, o verdadeiro Deus. Bom, em resumo aqui seria o seguinte: a Jezabel, ela foi basicamente amaldiçoada, né, porque ela matou muitos dos servos de Deus, né, por causa desses deuses imundos, e perseguiu muito um profeta chamado Elias, que sofreu bastante, né, inclusive chorou pedindo a morte por causa da perseguição dessa mulher. E aí a sentença de Deus foi o seguinte, que ela seria despedaçada pelos cães, né, e que ela não teria nada, carne para ser enterrada, simplesmente ossos, né? E posteriormente se cumpriu. Ainda em 2 Reis 17:16, e deixaram todos os mandamentos do Senhor Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo de bosque, adoraram perante todo o exército do céu. Então eu já falei muitas vezes, todo o exército do céu significa basicamente os anjos caídos, né? E serviram a Baal. E aqui continua. Assim temiam o Senhor, mas também serviam aos deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Então, teve a escravidão no Egito. Todo mundo sabe que na época do Egito já havia muitos deuses, né? Um panteão de deuses lá. E essa cultura foi absorvida pelo povo de Deus, no caso aqui os israelitas. Já no Novo Testamento nós temos uma recitação de Amós 5:25-27, né, que basicamente ele fala que o povo não serviu a ele, né, não fez nenhum tipo de sacrifício, né, durante a caminhada do deserto, que foram 40 anos. Né. E aqui ele fala que antes tomaste o tabernáculo de Moloque, né, e a estrela de vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para adorar, transportar-vos-ei, pois para além da Babilônia. Então, aqui em Atos está sendo relembrado que o povo foi transportado para a Babilônia, né? Foram cativos devido a este pecado. Para quem não sabe, Moloque aqui era uma estátua em que as mães jogavam os filhos lá dentro. Essa estátua tinha um fogo que consumia esses filhos, né? Isso em troca de algumas ilusões, né, que esse Deus poderia trazer. E Renfã, Deus Renfã, para quem não sabe, é o Deus simbolizado por essa estrela, tá? A estrela de Davi, que o pessoal tanto chama de estrela de Davi, tá? Então, essa é a ideia. Então, você pode ver que há muita simbologia com relação a esses deuses pagãos. E aqui em Amós ele fala, né, o motivo, né? Por que o povo vai ser levado cativo para a Babilônia, né? Inclusive foi uma determinação de Deus.
Inclusive nós vamos ver que Deus chama Nabucodonosor de servo, né? Então aqui, antes levaste a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus. Então Deus está simplesmente entregando o povo para essa prática, né? Como se ele dissesse, tá, já cansei, podem ir para onde vocês quiserem. Né? Ainda em Atos ele diz, mas escrever-lhes de que abstenham-se de contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Atos 15, 20. Já em 2 Crônicas 14, 2 a 4, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, né? Porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altares, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. Tá? Então o pessoal adorava algumas estátuas que ficavam nesses bosques. Tá? E mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus e seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. 2 Reis 21, 5 a 7, nós temos também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Então eles edificaram essas imagens, né, aos anjos caídos, onde? Dentro da casa do Senhor. Tá? Então Deus sempre explica por que ele não quer, né, e ele odeia essa questão de criar ou cultuar qualquer tipo de imagem feita por mãos humanas. Porque aquele local era a casa do Senhor, né? Então ele pôs o seu próprio nome, seu santo nome naquele local. E o povo foi lá e profanou, né, descumprindo todos os mandamentos que eles já sabiam. Aqui João fala que quem ficará de fora do reino de Deus, né? Ele fala que os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, tá? Então, a idolatria não é simplesmente uma imagem, tem um sentido muito mais amplo que a gente vai entendendo conforme for decorrendo no assunto. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros e os grupos aqui de pessoas que não terão parte no reino de Deus, tá? Então ele é claro também, deixa claro que o idólatra ele não pode ter parte no reino de Deus. Em João 4, 24, nós temos a explicação, tá? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus ele é invisível, tá? A única forma de vermos a Deus é através do seu Filho, né? Que se encarnou e morreu por nós para cobrir os nossos pecados. Então, aqui nós temos em 2 Crônicas 6,18, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então nós podemos já entender por que não pode haver imagem referente ao nosso Deus. Nem podemos fazer uma imagem, né, ridícula dessa como fizeram com nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, né? Então, você pode ver que fizeram uma coisa ridícula aqui, né? Que nem os céus dos céus podem conter ele, e tá uma representação fajuta aqui que fizeram. Né? Ainda mais o santo, né? O santo de Israel, o filho do nosso Deus, né? E aqui uma blasfêmia muito grande, né? Que não há ninguém que possa se interpor entre nós e Cristo, né? Então, biblicamente isso aqui é uma heresia, mas vamos entender conforme a gente vai passando aqui, tá bom? Em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão significa que ele é único e exclusivo. Tá? Então você pode pesquisar no dicionário senão, é uma conjunção adversativa. Então isso significa que somente ele está entre nós e o Pai. Isaías 42,8, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Enquanto no Antigo Testamento Deus falava que era aos anjos caídos, ao exército dos céus, né? Aqui no Novo Testamento nós temos uma declaração explícita que quem sacrifica a demônios, tá? Então já está começando a entender o que isso significa, essa questão de imagem. Uma coisa que eu percebi também, não há menção de que o nosso Salvador utilizou imagens ou madeiras ou pedras para se ligar a Deus, né? Para pedir a Deus alguma coisa. Muito menos os profetas, né? Você vai ver que nenhum dos profetas utilizou nada que seja criado pela mão humana
né, ou que seja algo criado pela sua própria mente para ter acesso direto a Deus. Então vamos relembrar. Houve um decreto lá em Ezequiel 8, em outras passagens também, falando que o povo ele iria ser cativo devido à questão da idolatria. Quando eles chegam lá, existe um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei ele tem uma imagem, tá? Uma imagem de algumas dimensões lá, 60 côvados, alguma coisa assim. Então ele edificou essa estátua, né, e ordenou que todos aqueles que fossem e se prostrassem literalmente a essa imagem, né? Então o que aconteceu? Três pessoas, Mesaque, Sadraque e Abednego, acho que é isso. Eles simplesmente falaram: nós não vamos nos prostrar. Tá? Você pode nos jogar na fornalha, não tem problema. Se Deus quiser, vai salvar a gente. Mas se não quiser, pode nos jogar que a gente não vai se curvar essa imagem. Aí, como todo mundo sabe da história, né, eles jogaram esses três jovens dentro da fornalha, né, e após alguns instantes apareceu um semelhante a filho de homem, né, filho dos deuses, algumas traduções, que era o próprio Jesus Cristo, e salvou eles desse fogo, né, não permitiu que eles se queimassem. Então, né, teve a escravidão por causa da idolatria. Os três que não se sujeitaram à idolatria, eles não foram consumidos pelo fogo. Depois o rei baixou um decreto falando que todo e qualquer um que não adorasse, né, não prestasse culto ao único e verdadeiro Deus, que fosse despedaçado. Já aqui, né, já não havia essa estátua, não havia nada, né, porque esse rei ele foi atingido por uma doença, né, chamada zoantropia. Tá? Essa zoantropia transforma a pessoa, o comportamento da pessoa em comportamento de animal, literalmente. Tá? Então ele começou a se comportar como um animal porque ele enalteceu a si próprio. Né? A soberba dele foi muito grande. Então ele olhou um determinado dia para a Babilônia e falou: vede, rei, o que tu fizeste com teu braço para a magnificência do teu nome. Alguma coisa bem soberba que ele fez, né? Naquele momento, né, o juízo de Deus foi aplicado e ele se transformou em um animal. Aí começou a crescer pelo e tudo mais. E aí, logo após isso, né, quando ele retomou a consciência, ele disse o seguinte, em Daniel 4:37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então ele mesmo reconheceu que ele era muito soberbo, né? Primeiro por ter feito uma estátua, exigir que todo mundo adore uma estátua, e depois, né, devido à quantidade de erros que ele cometeu contra esse povo. E aí ele, no final, reconhece quem é que manda. Já em Ezequiel 37, o capítulo que fala dos ossos secos, né, aquela multidão de ossos secos, e pede que Ezequiel profetize, né, para que esses ossos retornem à vida. Então foi uma espécie de metáfora, né, falando que o povo estava literalmente morto, né, com esses deuses mortos, e pecaram contra Deus, né, e aí Deus pôs o sopro novamente neles para que eles possam reviver, né, e que ele fala: nunca mais se contaminarão com seus ídolos, né, algumas traduções podem ter imagem, nem com suas abominações. Então você vê que a intensidade com que Deus trata isso é muito, muito forte. E aqui ele fala que vai purificar e tudo mais, né. 1 Coríntios 10:14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Conforme Isaías 31:7, Deus fala que naquele dia os ídolos serão lançados fora, né? Os ídolos fabricados com a mão para pecar, né? Então, porque naquele dia cada um lançará fora os seus deuses de prata e os ídolos de ouro que vos fabricaram as vossas próprias mãos para pecarem. Então, Deus já declara aqui que é um pecado grave, inclusive. Retornando aqui em Ezequiel 8, uma coisa que eu havia esquecido, a imagem ela é uma ofensa a Deus, como já falei muitas vezes. Deus, em Ezequiel 8, fala que é uma abominação. Ele fala que vai mostrar para Ezequiel maiores abominações. Depois ele intensifica e fala que é malignas abominações. Né? E, inclusive, ele fala isso que o povo dele está fazendo isso nas trevas, né? Está fazendo longe dele. E o motivo que eles dizem, né, de acordo com o que foi revelado para
Ezequiel, o Senhor não nos vê, abandonou a terra. E aí ele fala ainda, verás maiores abominações. Depois ele se depara com as mulheres chorando a Tammuz, tá? É um filho, né? Olha que história bizarra. É um filho de um incesto entre Semiramis e Nimrod, tá? Esse Nimrod era o filho de Semiramis, né? E aí essa mãe, né, coabitou com o filho e gerou digamos, deus falso chamado Tammuz, tá? E essa Semiramis é a chamada Rainha dos Céus, né? Então você sabe quem é a Rainha dos Céus de acordo com o nosso catolicismo, tá? Então a Rainha dos Céus aqui é a Senhora que nossa igreja tanto venera. Você pode pesquisar mais a respeito disso, é a Trindade Profana, tá? Então vai ter lá alguns vídeos falando a respeito, né? Algum conteúdo retratando isso. Então daí dá para você ver. Olha como é que o inimigo leva as coisas muito a sério, tá? A Semiramis, né? Ela é carregada todo dia no seu bolso, tá? Então na moeda brasileira tem uma homenagem a essa deusa pagã, tá? Então a imagem que tem nessa nota é Semiramis. Então a intenção do nosso adversário é contaminar tudo que parece com Deus, tá? Tudo que for relativo a Deus ele quer se infiltrar e contaminar. Então você vai ver muitas vezes a imagem de Maria, né, com Jesus Cristo no colo, tá? Então isso aí, a intenção deles é remeter a Semiramis, tá? E Nimrod. Né? Obviamente Jesus Cristo não tem nada a ver com essa imundície, né? Então nós sabemos que a Trindade Santa, né, é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como é que funciona isso, né? O inimigo, como ele tenta imitar tudo que é de Deus, né? Tudo ele quer receber toda a glória que é devida a Deus. Então ele criou essa trindade profana. Só que a intenção dele é colocar, né, no lugar do Espírito Santo uma figura feminina. Tá? Então nós vamos descobrir, de acordo com o andar dessas conversas, que basicamente é o seguinte: a figura feminina, né, e a figura masculina gera uma terceira figura, que é a figura do filho, tá? E ele, nosso adversário, ele tem grandes afinidades com a figura feminina, né? Porque, querendo ou não, né, foi Adão que pecou, mas foi através de Eva que, né, ele veio a cair de fato. Então ele tem esse apelo mais pro lado feminino, né? Porque nós já sabemos. 2 Reis 18:3-5, nós temos aqui o rei Ezequias, né, fazendo o que é bom e reto aos olhos de Deus, né? Então o que ele fez? Ele quebrou as estátuas, né? Pôs abaixo os bosques e tudo mais, né? E aqui uma coisa muito interessante, né? Ele fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, tá? Então Moisés fez aquela serpente, né, como um sinal de uma sombra profética, digamos assim. Então ele fez aquilo lá para demonstrar no Novo Testamento que Jesus Cristo era a nossa cura, né, a nossa salvação, né, contra a morte. Então o povo começou a adorar aquilo lá, e aí Deus se enfureceu e Ezequias foi lá e destruiu essa serpente, né? Inclusive você pode pesquisar que o nome dessa serpente era Neustan, tá? Neustan é o nome da serpente que estava lá e o pessoal olhava para ela e se curava, né? Então aquilo era uma demonstração, uma sombra profética para Cristo. Mas o ser humano corrompe tudo, né? E aqui tem uma descrição, né, de que tipo de reinado nós estamos falando, né? Depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Você pode pensar, nossa, uma atitude muito extrema e tudo mais, né? Bom, gente, é o seguinte, não tem nenhum tipo de intolerância religiosa, tá? Então, se você é cristão, você tem que fazer o que é coisa de cristão, né? Agora, se você quer fazer coisas que está além do que está descrito por Cristo, você não é cristão. Você tem que abrir uma congregação, né? Ou ir para uma congregação, ou qualquer entidade que já existe, né? Por exemplo, pode ir para Umbanda, para o Candomblé, para, enfim, para maçonaria e todas essas outras culturas, essas outras religiões. Mas agora, profanar o que está estabelecido, que Deus ordenou, isso aí é inadmissível. Então não é intolerância religiosa, nem esse alvoroço todo que podem, né, enfim, suscitar contra esses argumentos.
E aqui Deus fala claramente, né, que quem conduz as procissões, né, com as suas imagens de escultura, nada sabem, né? Ele fala que é feita de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar, tá? Então acabei de falar sobre a Neustan e que de fato não pode salvar. Quem salva é unicamente, exclusivamente Jesus Cristo. Apocalipse 9:20, nós temos os outros homens que não foram mortos por estas pragas. Aqui Deus estava jogando não, ele estava conduzindo o seu juízo contra as nações, né? Que no final dos tempos. Então aqui ele coloca que não se arrependeram das obras de suas mãos. Tá? Aqui, nas obras de suas mãos, inclusive ele fala das imagens que foram criadas, né? E aqui ele fala, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. Tá? Então aqui você sabe que esse tipo de pecado é quase imperdoável, né, digamos assim. Então a gente vai ver depois que é uma forma de blasfêmia contra o Espírito Santo, que inclusive Jesus Cristo falou que não terá perdão, né? Já que no fim dos tempos nós temos uma descrição de quem, né, conduz essas imagens, quem está por detrás dessas imagens, né? E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, né, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá? Então, nossa igreja é uma igreja que está preparando a gente para adorar a besta, tá? Literalmente. Então, aos poucos eu estou tentando, né, convencer as pessoas de que esse caminho é curto e muito prejudicial. Né? Então, veja aqui que está descrito em Jeremias. Né? São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco podem fazer o bem. Tá? O único problema é o que está por detrás daquilo. Beleza? Então, é por aí. Isaías 2, 19, 20 a 20. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para assombrar a terra, naquele dia o homem lançará as toupeiras, aos morcegos, aos ratos, né, e aos morcegos, os seus ídolos de prata, algumas traduções imagens, né, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. Então aqui Jeremias 25, 6, 7, ele fala que quando nós nos inclinamos, né, diante desses ídolos, né, então você pode ver, né, todo final de semana eu estou na missa e eu consigo perceber. Então as pessoas se inclinam, né, diante daquelas imagens lá, né, para que elas se inclinam? Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Então aqui você pode ver que Deus não suporta isso, né? É uma coisa nojenta e abominável para ele. Mas mesmo assim, o povo não escuta, né? E provoca a ira do Altíssimo com as obras das próprias mãos, né? Para inclusive vosso próprio mal. Então o que isso significa? Que Deus está tentando livrar a gente da escravidão, das trevas, né? E nós continuamos, né, com esses ídolos imundos, seguindo eles e doutrinas humanas, né? Para não escandalizar doutrinas humanas. Jeremias 25, 15 a 16. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor e darás às nações para beber, aos quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então aqui você pode ver que Deus não é um Deus de brincadeira, tá? A gente está pensando que Deus é só amorzinho, amorzinho, amorzinho. Não, tá enganado, né? Você pode ver que Israel foi parar no cativeiro da Babilônia justamente por causa desse pecado nojento, né? Então assim, o povo acha, bom, vamos simplesmente crer, né, em Jesus Cristo e continuar na nossa vida, pecando, 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 como se não houvesse amanhã, tá? Então isso aí há um preço muito complicado. Este cálice aqui, só para efeito de curiosidade, né, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Quando Jesus Cristo fala, Pai, afasta de mim esse cálice, tá? Ele está falando desse cálice. Tá? Quando eu acho que foi João,
Pedro, não foi Pedro, pegou a espada e tirou a orelha do guarda lá, que estava tentando prender Jesus Cristo. Jesus Cristo fala: põe a bainha, a espada na tua bainha, tá? Então o que significa? Ele falou o seguinte, que por acaso eu não beberei o cálice que meu pai me deu? Este cálice é o cálice que nós deveríamos beber, tá? Então esse cálice é um cálice de atordoamento, um cálice de literalmente utilizado para enlouquecer, né? É um tormento indizível, né? Então, o que aconteceu naquela cruz? Né? Teve sim toda aquela morte sangrenta, horrível, horripilante, mas teve uma coisa muito mais intensa, algo amargo demais, né? Ao ponto de Jesus Cristo transpirar sangue, que foi justamente isso, né? O cálice da ira do Todo-Poderoso. Então ele teve que beber até a última gota. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E aí eu não entendo hoje como a gente fica seguindo essas doutrinas nojentas, né, imundas desse mundo caído, né? Tá lá, Deus. Por que Deus teve que matar o próprio filho, né? É interessante a gente entender isso. Vamos colocar um parênteses aqui. Deus é santo, intensamente santo. Em Isaías está dito lá que ele é 3 vezes santo. 3 vezes santo. Então isso denota a intensidade. A santidade dele é tão excelsa, tão excelente, que ele não pôde livrar o próprio filho, porque senão ele estaria pecando, tá? Para que a gente não fosse esmagado por esse jugo, né, por esse cálice de atordoamento, ele foi despejado no próprio filho, para que através do filho fosse feita a justiça dele e que assim ele pudesse ter a justiça satisfeita e que nós pudéssemos ir ao encontro dele, tá? Então, quando você for entrar numa denominação ou numa igreja, ou, sei lá, qualquer coisa, você lembra que foi feita por você, tá? Não olhe para essas coisas como minha mãezinha, minha rainha. Cara, isso é infantil, né? Ridículo, né? Tá todo mundo adulto, todo mundo tem que entender que a vida não é brincadeira, né? Então, o evangelho é algo sério. Quase todos os apóstolos foram martirizados. Por quê? Porque eles não abandonaram a fé, não abandonaram de forma alguma, mesmo tidos como fiéis através da espada, né? Então vamos esquecer essa história, gente, pelo amor de Deus, de minha mamãezinha, minha senhorinha. Isso é feio, gente, isso é feio. Tá todo mundo grande, todo mundo já é maior de idade, né? Eu sei que isso é uma cultura, né? Foi uma cultura que foi imposta, digamos assim. Então o que aconteceu, né? Só pra gente retratar. Na época lá em 300 depois de 380, né? Mais especificamente depois de Cristo, Constantino ele proibiu que os cristãos fossem mortos, né? E aí oficializou o cristianismo como a religião principal lá do Império Romano, tá? Só que quando aconteceu isso, né, teve alguns benefícios fiscais e começou todo mundo a vir pro cristianismo, né? Então veio pessoas que tinham culturas distintas, culturas pagãs, enfim. E eles foram introduzindo essas culturas diversificadas, esse sincretismo nas religiões. E naquela época, o catolicismo, né, a religião católica, era a única que tinha essa pegada, digamos, entre aspas, cristã. Então o cristianismo ele foi muito infectado com todas essas coisas pagãs, né? Então lembre-se, né, que basicamente Deus ele amou tanto a gente que ele teve que esmagar, né? Esse é o termo utilizado em Isaías. Ele teve que esmagar o filho, né? Então não convém, não é útil, né, perder tempo com outras entidades, com outros cultos, né? Agora imagina a dor, né? Ele tendo que esmagar o filho, né? E a gente aqui continua nessa ilusão, nessa perdição, nessa coisa horrível, né? Coisa sem nome, isso não tem nem nome. Então aqui está explicado porque que é uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Então tem Jesus Cristo, que é o nosso intermediário entre Deus. Você colocou qualquer coisa ali no caminho, acabou, né? Você já está automaticamente blasfemando contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Isso aí significa o seguinte, que você está recusando esse sacrifício. Deus simplesmente poderia
fulminar a gente, acabou resolvido, né? Mas não, ele teve esse amor por nós, mandou o seu filho, o seu ungido, o Santo de Israel, para que nós possamos ser salvos por ele. Então aqui em Romanos nós conseguimos ver que ele declara que nós tornamos o Deus que é incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, tá? E nós nos tornamos o quê? Quando a gente faz isso, né? Nos tornamos insensatos, né? E loucos, né? E ainda por cima nós dizemos que somos sábios, né? E no entanto nós somos loucos, de acordo com Romanos 1, 21, 23. Aqui está Romanos 1, 23, tá? Então ele fala que transformou o Deus incorruptível em figura de homem, né? Então você pode ver que transformou em figura de homem. E animais, né? Também. Lógico que teve a aparição do Espírito Santo, mas isso aqui já retrata o que ele está descrevendo lá, né? E para piorar ainda, para a blasfêmia ser mais nojenta possível, né? Tem uma entidade aqui que todo mundo pensa que é Maria, a Virgem Maria, a mãe do nosso Senhor, mas essa entidade não é ela, tá? Já expliquei o que essa entidade está fazendo aqui. Então, quando essa entidade está no caminho entre você e Jesus Cristo, o que está acontecendo? Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, sem falar outras coisas que a gente vê, né? Coração sagrado, com as coisas, umas idiotices, gente, que, nossa, minha alma dói, cara, sério mesmo. Então aqui nós temos em Coríntios 8, 6, né, 1 Coríntios: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele, tá? Então, como eu já havia dito, todas as coisas estão submetidas a Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo está submetido ao Pai. Então, essa é a hierarquia do nosso cristianismo. Não existe anjos, intermediários, nada do tipo. É somente isso que existe. 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10. Tá? Então, aqui ele fala que o povo, né, que havia se convertido dos ídolos, né, se converteu a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tá? Então, o que está descrito aqui, que é o nosso Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, essa ira futura que Jesus Cristo, esse cálice da ira de Deus, que ele teve que beber, ele será bebido por aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, contra aqueles que negaram o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morre por nós, a gente não aceita isso, a gente aceita uma alternativa. A única alternativa que nos resta é beber do cálice da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu estou te falando aqui, eu não me importa se vai ofender religião e tudo mais. O que me importa é que você não beba disso, tá? Você creia única e exclusivamente nele. E não perca tempo com anjos, Maria, essas coisas. Não perca tempo com isso, tá? A gente tem pouco tempo para a gente invocar o nosso Deus. Olha que interessante. Paulo estava em Atenas, né, e lá tem mais de 30 mil imagens de deuses, né? Na Índia, por exemplo, tem 30 milhões de deuses, pra você ter uma noção. Aí Paulo, ele vai se dirigir aos atenienses, né, com todo respeito, mas por dentro ele estava muito revoltado, né, quando ele olhou aquelas coisas, aquelas imagens. Em Atos 17, 23 a 30, porque passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E aqui ele vai descrevendo, vai discorrendo a respeito do assunto. E aqui nós encontramos uma coisa interessante, tá? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Esses poetas que ele cita aqui são dois poetas, Epimênides e Aratus, tá? Que eles viveram 500 anos antes de Cristo, e nessa época teve uma praga bem acentuada, e essa praga ela não cessava, tá? Eles fizeram sacrifício para todos os deuses, cada um daqueles deuses que eles cultuavam, eles fizeram sacrifício para eles.
daí essa praga não cessou. Aí eles chamaram, conversaram com Epimênides, e Epimênides falou que faltava adorar o Deus correto, Deus certo, Deus verdadeiro, né? E nesse Areópago, ele pôs as ovelhas e disse que as ovelhas iriam para onde o verdadeiro Deus deveria ser adorado, né? E elas deitaram onde não tinha nenhuma imagem, não tinha escultura, não tinha nada. E disse para fazerem ali um altar, mas sem nenhuma imagem, sem nenhuma figura, nenhuma, tá? E eles questionaram, bom, mas o nome, qual que vai ser o nome? Aí ele falou, coloque ao Deus desconhecido, tá? Então quando Paulo foi pregar lá, ele apontou para esse monumento e falou assim, ó, tá vendo aquilo ali, ó, ao Deus desconhecido? É justamente ele que eu venho pregar para vocês. Mesmo vocês não conhecendo ele, esse é o Deus que eu vim pregar para vocês. Ele explica, né, a obra redentora de Jesus Cristo e tudo mais. Isaías 21:9. E eis agora vem um carro com homens, um par de cavaleiros. Então respondeu e disse, caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Então, quem lembra de Apocalipse, né, tem uma hora que o anjo fala, caiu a grande Babilônia, que deu a beber o vinho do furor da sua fornicação e tudo mais. Então, essa figura aqui, que se repete lá, né, nas proporções devidas em Apocalipse, basicamente a mulher que está sentada, a mulher escarlate que está sentada em cima de uma besta, vamos lá, quando esse anjo brada, tem essa mulher que está em cima de uma besta, e essa mulher está vestida de escarlata, né, significando a quantidade de pecado. E é interessante que o João se impressiona, né, porque a princípio parece que ele já tinha visto muita coisa, tinha visto anjos, tinha visto coisas, né, magníficas, só que ele se impressionou quando viu essa figura, essa imagem. Então essa imagem era uma mulher, né, muito possivelmente era essa Eshran, né, que em português seria algo como Aserás, e a imagem dela é basicamente uma mulher que não tem pernas, tá? Ela não anda. Então teria a besta teria a função de carregá-la para todos os lugares, né? Então nesse livro de Apocalipse. Então, em resumo, seria o seguinte, o João, né, na realidade, ele se impressionou porque ele pensou que aquilo já tinha sido passado, já era águas passadas, né? Não haveria esse tipo de idolatria. Só que no juízo final ele consegue ver que essa personagem, essa mulher, está sentada nessa besta escarlate, significando a idolatria, né? E todo o sistema corrupto. Inclusive tem essa imagem interessante, Ezequiel, né? Quebrando abaixo os postes, né? Que acabei de ler aqui para vocês. Jeremias 8, 19, 21. Ele recita aqui a respeito da ira, né, que ele tem das imagens de escultura, por aí vai. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos, tá? Então isso aqui é muito sério. Se você ainda tá achando que eu tô aqui perdendo tempo, tá? Você acabou de ver que isso não é brincadeira. E aqui ele se impressiona porque literalmente o povo não se ligou. E que ele demonstra a tristeza, né, de ter que lidar com isso, essa perdição toda. Então muitos irmãos, né, nós protestantes mesmo, eles falam, não fala o nome disso, né? Por que eles pedem que não fale o nome disso? Então aqui está escrito, ó. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca, tá? Então esse é o motivo porque os protestantes, eles detestam falar o nome dessas entidades que nós falamos com tanta frequência, né? E aqui Deuteronômio 4, 15, 19. Guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas. Tá? Então a gente está lidando com almas, tá? Pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, tá? Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida de forma de qualquer figura semelhança de homem ou mulher, tá? O resto eu não vou ler. Né? Inclusive ele fala que figura alguma de animal, parará, figuras de ave, né? Ave, lembra? Alada que voa pelos céus e tudo mais. Né? Lógico que tem um significado, né, declarado pelo catecismo, mas tem outro significado aqui, tá? Eu não vou entrar nesse assunto que é muito extenso. E aqui você pode ver no versículo 19, tá? Ele fala aqui que é o exército dos céus, né? E que
a gente nem sequer, né, incline para que a gente não seja impelido a servi-los, tá? E aqui ele fala o que significa esse exército do céu. Então aqui, ó. E sirvam aqueles que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então lembra quem Deus repartiu debaixo dos céus? Pois é, são esses deuses aí que estão sendo cultuados. Esses entes caídos. Quer mais um motivo? Deuteronômio 4, 23 a 24. Porque, né, ele fala para se guardar dessa questão de ídolos, de imagens e tudo mais. Ele fala, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. Tá? Então vamos ficar esperto. Vou bater nessa tecla de novo, mas acho que já ficou claro, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Tá? Ele não fala tudo que pedirdes a mamãe, ele não fala isso. Tá? A mãezinha, tudo que pedir a mãezinha, ele não fala isso. Pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tá? Eu estou falando da entidade. Nossa, quase falei uma coisa errada aqui. Eu estou falando da entidade Senhora, que todos falam aí, tá? Não de Maria, né? A mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, não estou dirigindo um apelo negativo contra Maria, mas sim a entidade que está sendo, digamos, de forma maliciosa, objeto de culto, tá? Então, veja como é que o nosso adversário é astuto, né? Ele coloca a figura de uma pessoa honrável, uma pessoa que de fato foi uma pessoa que Deus, né, se alegrou, porque foi o ungido dele que, através dela, foi posto no mundo, né? E o inimigo, como ele não tem pudor nenhum, ele pega a imagem para justificar o erro dele, né, as malignidades dele, e coloca como se fosse a mãe de Jesus Cristo. Olha como é que ele é imundo, né? E muitas pessoas pensam que está se atacando Maria e tal. Não, negativo, né? Como Deus sabe todas as coisas, ele não escolheu em vão a mãe de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. Mas o problema é que as pessoas, né, não sabem diferenciar. Maria é uma coisa, Senhora, né, que eles chamam de Senhora lá, é outra, tá? Sempre tem que repetir, isso é impressionante, porque as pessoas parecem que não entendem, né? Aqui em Romanos, ele está pedindo para rogar por quem, tá? E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem? Por mim a Deus, tá? Então já está claro aqui para quem a gente deve dirigir toda e qualquer oração. João 14,6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já havia dito isso antes, mas é sempre frisar. A intenção do nosso adversário é clara, é tirar a gente do foco. Tá? Então a gente tem a redenção através de Cristo e agora ele coloca uma outra entidade para que nós possamos recorrer a ela, tá? Anulando assim o sacrifício. Observe aqui, ó, no Vaticano. Essa oração aqui, né? Doçura, esperança nossa. Cadê? O que aconteceu com nossa esperança, com nosso Salvador? Né? Ninguém sabe aqui. Eia, pois, advogada nossa. Tá interessante. Nosso advogado, nada, né? Não fala aqui. Fala que tem um olho misericordioso, né? Olho misericordioso. Eu creio que ninguém do Vaticano viu ela, mas tudo bem. Fala para mostrar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falou que o acesso é direto a ele. Enfim, uma heresia total. Olha que interessante. Ó minha senhora, né? Eu não tenho senhora, né? Tenho um senhor. Me ofereço inteiramente, toda voz, em prova, minha devoção, consagro, coração, boca, não sei o que. Cara, se isso aqui não for idolatria, não sei o que é, tá? Ouvido, boca, tudo que sou, pertence a vós, guardai-me, defendei-me, propriedade vossa. Chega a ser triste, né, gente? O que você consegue ver. Agora veja isso.
Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Olha aqui, pra você ter uma noção, né? Nossa, que eu não consigo suportar isso, né? Aqui, ó. Deus colocando a coroa nela e Jesus Cristo em coroa, né? Tudo bem. Olha que isso aqui, ó. Isso aqui é o olho, né? Que muitos cultuam na própria maçonaria, tá? Para que muitos não se escandalizem, né? Achar que eu tô cuspindo no prato que eu tô comendo, né? Você pode ver aqui, ó, maçonaria, igreja católica, símbolos maçônicos da igreja católica, né? Então tem vídeos e tem muitas coisas aí, tá? Inclusive, para quem entende de magia, essas coisas, esses magistas, essas personalidades que são sempre ocultas, elas apoiam uma igreja hierárquica, tá? Da forma que nós temos aqui. Tá? Então, assim, só não vê quem não quer. Bom, raciocínio lógico aqui. Nós temos Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas qual delas é aqui? Qual? Né? Temos aqui umas 20, sei lá, imagens aqui. Qual delas é verdadeiramente Maria? Então, meus irmãos, está provado que o que está sendo adorado aqui, que está sendo cultuado aqui, não é a mãe do nosso Senhor. Inclusive, estaria errado se estivesse fazendo isso, tá? Mas sim uma entidade, né, que eu já expliquei, já provei para vocês, né, que são os exércitos do céu, tá? Que Deus tanto fala aí, e no Novo Testamento a palavra é explícita, os demônios. Bom, a essa altura do campeonato, em Mateus 12, 4, 6 a 50, Maria e os irmãos de Jesus Cristo, eles não estavam entendendo o que estava se passando, tá? Porque foram avisar ele que Jesus Cristo estaria louco, que estaria falando muitas verdades, e o povo já estava muito agitado, né, com toda aquela verdade. E ela foi e pediu para alguém chamar Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo respondeu: bom, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é meu irmão e esta é minha irmã. Então você vai entender agora por que ele falou isso. Então agora você vai entender. O que Jesus Cristo acha da gente venerar a própria mãe dele? Lucas 11, 27 e 28. E aconteceu que, dizendo eles essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que lhe trouxe, e os peitos em que amamentastes. Mas ele disse, olha o que Jesus diz: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É isso que Jesus Cristo pensa de quem venera a mãe dele. A mãe terrena, na realidade dele, né? Pois ele é desde a eternidade. Por exemplo, na transfiguração de Cristo, estava lá Elias e Moisés, né? Elias que foi perseguido por Jezabel. E a gente percebe que quando a voz aparece dos céus e os apóstolos caem por terra, né, com os rostos virados para o chão, acontece que uma voz do céu diz: este é meu filho amado, escutai-o. Tá? Ele não diz: eis o meu filho amado, escutai a mãe dele e também escutai ele. Ele não fala isso. Tá? Também os apóstolos não pregam nenhuma doutrina mariana, como o pessoal fala, né? Você pode ver que nenhum deles fala: assim disse Maria, né? Nada disso. Para você ter uma noção, quando João ele caiu prostrado diante de um anjo para adorar ele, né? Naquela idade, o anjo falou: levanta que eu sou teu conservo. Tá? Então eles não aceitam de forma alguma adoração. Ele fala: adora a Deus. Tá? Mas nós sabemos quem gosta de adoração, né? Então nós sabemos bem quem está querendo adoração. Já lá em Gálatas 1:8, Paulo diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, tá? Seja execrável, seja maldito.
E quem que a gente vê, né, falando aqui, apareceu uma imagem ali, apareceu uma imagem aqui, né, enfim, essas tolices que eles mostram aí. Então a gente já sabe quem tá forçando a barra, né? Eu nem preciso falar também que o nosso adversário se transfigura, né, em anjo de luz, né? Não preciso nem falar. Entenda o seguinte, a intenção do nosso adversário é clara, tá? Enquanto nós temos o Deus Pai, tá? Ele quer criar a mãe, tá? A deusa mãe, alguma coisa nesse sentido, né? A mãe deusa, por exemplo. Então, o nosso adversário ele não brinca, né, com o engano. Ele pega pesado com o engano, tá, gente? Pra você ter uma noção, né? Como é que a imitação dele é nojenta, né? Então aqui nós temos as histórias que dizem aí, 1700 e alguma coisa, 3 pastorinhos, né, pescando, acharam a imagem quebrada, né? Você lembra de algum pastores não, desculpa, pescadores, né? São 3 pastores que dentro de uma barca encontram. Você lembra de mais alguns pastores? Jesus Cristo? Interessante, né? 12 apóstolos, né? Exato. Então a intenção dele é clara, é imitar o Santo de Israel e o Deus Altíssimo. Eu até já expliquei a respeito da Trindade profana e tudo mais. A própria Maria, quando o Nosso Senhor estava ainda no ventre dela, ela glorificou, né, e chamou ele de meu Senhor. Né? Então você vê a autoridade e a hierarquia, né? Pensa o seguinte: Deus é santo, 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 3 vezes santo. Tá? Isso denota a intensidade. Tá? Ele é santo ao ponto de não poupar o filho por causa dos nossos pecados. Tá? E o filho, com toda a sua santidade, o único que era santo de fato nesse mundo, ele morreu em nosso lugar. Pronto, ele pagou a nossa dívida, ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele está vivo para nos levar agora para o reino de Deus. Quando ele chegar na presença de Deus, ele vai falar: Pai, eu já paguei essa dívida, eu vou entrar com o meu irmão aqui, ou minha irmã, tá? Então a ideia é essa, tá? Não existe ninguém na Terra que possa ir diretamente a Deus, tá? Só um único, Jesus Cristo, sumo sacerdote, tá? Então tudo e qualquer coisa que se opõe a isso já descarta logo de imediato que é a armadilha vindo por aí. Também outra coisa, raciocínio lógico, se eu estiver orando, por exemplo, a senhora, e fulano estiver orando a senhora lá no outro mundo, lá do outro lado do mundo, quem que ela vai atender primeiro? Vai atender eu ou vai atender o fulano? Né? Então, onipotência só quem tem é Deus, onipresença só quem tem é Deus, e a onisciência também só ele, tá? Então por isso que ele, na onisciência dele ele falou: não faça imagem de escultura. Então veja que interessante, né? Filhos apanham lenha, mulheres acendem, os pais acendem fogo, as mulheres preparam a massa, parará. Fazem bolos a quem? A rainha dos céus. Você sabe quem é a rainha dos céus, né? De acordo com a nossa cultura católica. Gente, eu vou falar 1 milhão de vezes. Não é Maria. Aquilo ali é uma entidade que está sendo cultuada, é um demônio, tá? Explicitamente dito no Novo Testamento e no Antigo é o exército dos céus. Então, o exército dos céus são os anjos caídos, tá? Agora vamos começar a entender o contexto, por que as leis foram modificadas, tá? Tem as 10 leis de Êxodo 20 e tem as leis, os 10 mandamentos do catolicismo, tá? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você sabe quem está, né, fazendo isso aqui, né? Não preciso falar. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Tá? Isso são tempos proféticos, então não vale a pena a gente falar disso agora. Então, Daniel 7, 25. Aqui está o que eu já havia falado, né, a respeito de Nabucodonosor, que jogou os 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aqui o servo dele lá falando que eles não serviam aos deuses, né, nem adoravam estátuas que ele levantou. E depois de Jesus Cristo salvar eles da fornalha, né, Nabucodonosor baixa um decreto e fala que seja despedaçado, né, e suas casas sejam feitas um monturo, né. Aqueles que fizerem blasfêmia, né, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, um dos homens mais arrogantes da história, né, se curvando aqui.
Não. Aqui está um dos motivos porque Deus ordenava que esses povos iníquos fossem destruídos, né, a fio da espada. Porque edificaram os altos Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem se veio ao pensamento. Então, esses povos aí eram povos malignos, né? Sacrificavam os próprios filhos em troca de ilusões que esses possíveis deuses, né? Esses deuses mentirosos, dariam a eles. Que esses deuses, na realidade, são o exército dos céus, né, cara? Os anjos caídos. Você lembra da história de Sansão? Então, Sansão foi uma pessoa, né, no Antigo Testamento que lutou contra a idolatria, né, ao ponto de ele empurrar duas colunas e essas colunas, né, destruir aquele templo lá onde tinha aqueles idólatras, né. Então é muito interessante saber. Sansão. Tá, então aqui está o significado. Moloque é essa aberração aqui. Então sempre pode ver que ele sempre está tentando, de alguma forma, manter as malignidades dele aqui, ó. O nome moderno para o sacrifício a Moloque, aborto. Tá? Então já conseguimos entender como é que ele está agindo. Se você pesquisar bem, você vai ver que Astarote e Istra são duas personalidades femininas, né, que são compatíveis, totalmente compatíveis com as senhoras que esse povo cultua, tá? Jeremias 3,17. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Irmãos, nesse dia aqui foi um dia que eu fiquei abalado de fato. Esse dia que eu não consegui segurar. Então foi algo bem triste, né? Ver Deus tendo que simplesmente chorar porque o povo não quer saber. O povo quer, a alma deles deseja a morte. Eles não querem a vida, eles querem a morte, querem o pecado, né? Então nesse dia aqui, vou ser sincero, não consegui suportar, né? Então essa palavra foi uma das principais palavras que me motivaram a investir esse tempo aqui, né? E de alguma forma alertar do que está passando, do que está se passando, né? Desse engano que é dito como uma veneração, algo nada, isso aí é uma adoração a ídolos, ou melhor, a demônios, né? Deuteronômio 32, 16, 17. E com deuses estranhos provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios fizeram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram os vossos pais. Tem mais alguma dúvida, gente, se realmente é demônios? 1 Crônicas 5, 25, Deus mostra quem vai destruir eles, tá? O Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, os quais Deus destruirá de diante deles. 1 Reis 19, 18, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa é a recompensa dos que são fiéis, né? Não se dobram essas coisas imundas. Em Baruque 3, 6 a 5, nós temos esta frase aqui, tá? Basicamente o resumo dela é que a gente não deve seguir os costumes dos estrangeiros, né? E servir a esses deuses, né? E a gente tem que dizer no fundo do nosso coração o seguinte: e somente a vós, Senhor, que devemos adorar. É somente a vós, beleza? Sabe uma coisa que me deixa também muito encabulado? É que quando estava tendo a 10ª praga lá do Egito, né? Aconteceu o seguinte, que o povo, né, abandonou seus deuses, né, seus deuses esculpidos, e foi fazer o que havia sido ordenado aos israelitas, aos judeus, né. Então literalmente Deus despedaçou todos os deuses que tinha naquela época, na época do Egito, né, e reduziu eles a nada, né. Então isso foi feito para que nós saibamos que existe só um Deus, né, e um só Senhor. Ainda nessa linha de Moisés, né, em Êxodo, não vou me recordar aqui, tá? Mas ele derruba o bezerro de ouro, né, e pergunta para Arão por que ele permitiu que aquele pecado horrível acontecesse, né.
Então Moisés ele atacou firmemente a cultuação a imagens e ídolos, né? Porque ele sabia que não era do agrado de Deus. Na onisciência dele, na onisciência de Deus, ele sabia que isso iria levar para o mal, né? Então, como ocorreu anos atrás, né? Milênios atrás, assim vai ocorrer. Deus ele vai despedaçar toda e qualquer imagem. Todas as nações idólatras do mundo sofrerão com a terrível ira dele. Então, agora cabe a você decidir, né? Se vai seguir esses costumes, esses deuses estranhos, ou vai fazer como Josué, né? Que em Josué 24:15 ele fala: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele se vê em duas possibilidades: ou serve ao Deus vivo ou serve a outros deuses, né? E ele escolheu o que era certo. Para quem não sabe, Josué ele teve o nome trocado por Deus quando ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, né? E Josué significa literalmente Deus salva. E Deus salva significa basicamente uma sombra profética para Jesus Cristo, tá? Então Josué seria o Jesus Cristo do Antigo Testamento, uma sombra profética para ele. Mas esse é um outro assunto que a gente fala posteriormente. O resumo é o seguinte: nós temos que orar a Deus no nome de Jesus Cristo, tá? E essa é a única forma, tá? Então Deus acima de todos, quer dizer, Jesus Cristo acima de todos, Deus acima de Cristo, né? E todos nós membros de um mesmo corpo. Em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá? Então que isso fique claro. Quero deixar claro que se você cultuou alguma coisa uma vez, né, serviu a esse tipo de culto, né, por ignorância ou por desconhecimento em si, não tem problema, tá? Deus ele perdoa. Inclusive teve um versículo que eu li aqui que ele falava isso, né? Se a pessoa for inocente, né, se ela sem querer cultuar essas coisas por falta de conhecimento mesmo, ela será perdoada. Jeremias 2,11 nós temos: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, pessoal, assim, como desde o início eu falei, eu não tenho intenção nenhuma de ferir você e tal. Só tenho a intenção de demonstrar o que está efetivamente decretado aqui por Deus, tá? Se você falar em Jeremias 34-36, por exemplo, ele vai falar que o homem ensina, né, e o povo escuta, o povo atende e tudo mais. Só que Deus fala, né, e o povo se revolta, não quer cumprir. É uma coisa esquisita. Então, se você está acostumado a ter muitas imagens aí na sua casa, né, não precisa quebrar, né, como muitos fazem. Né? Meus parentes têm, eu já falei, mas eles não. Mas faz o seguinte: pega esses quadros, retira eles, coloca versículos bíblicos, né, por exemplo, né, só para a gente desvincular esse tipo de entidade maligna, né? Até porque, convenhamos, né, na imagem nós não conseguimos saber se, por exemplo, no caso que os católicos acreditam, né, ingenuamente que seja Maria e tal, né? Mas assim, lógico, quem fotografou Maria? Quem fotografou Jesus Cristo? Ainda mais Deus, quem fotografou? Né? Então por que fazer imagem? É aquela intenção, né? A intenção do nosso adversário, né? Ele quer desvirtuar, tirar a gente dos caminhos corretos. Então faça igual Maria fez, né? Em que ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça exatamente que nem ela. Faça tudo que Deus ordenar, né? Porque aí vai ser tudo bem para você. Né? Se você não fizer o que Deus ordenar, o caminho vai ser dolorido, né? Pode até ser cheio de flores no começo, mas o caminho final vai ser bem amargo e cheio de tormentos. Então lembra, o único que pode interceder, pode advogar diante de Deus é Cristo, beleza? Cristo, Deus e o Espírito Santo, nenhum deles pode ser retratado em imagens esculpidas, tá? Então lembre disso como se fosse Deus falando por você, para você, na realidade.
Então lembra que só Jesus Cristo teve o direito adquirido, o direito legal diante de Deus para interceder por nós, para, enfim, né, rogar por nós a Deus Pai. Então, espero não ter ofendido ninguém. A intenção não é essa. A intenção é que você se arrependa, corra já para Jesus Cristo, se arrependa desse pecado vergonhoso, imundo, né, e se volte para Ele. Beleza, meus irmãos? Fiquem com Deus, né, e até as próximas, se Deus permitir. Um abraço.